Oi gente, tudo bem? O meu nome é Natasha Virti, mas pode me chamar de NW. Hoje eu vou contar pra vocês a história do meu troca-troca de cavalos de quando eu comecei a laçar. Sim, foram 5 cavalos em menos de 2 anos. Se você quer saber dessa história, fique até o finalzinho do vídeo. Eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e já deixar o like. Hoje, conforme a minha camisa tá bem sugestiva, vamos falar de cavalos. Então, no vídeo que eu fiz falando de quando eu comecei a laçar, eu contei um pouquinho da história do meu primeiro cavalo. Pra quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, já acompanha lá quem quiser. O meu primeiro cavalo, ele se chamava Buenazo La Funcion. Era um cavalo crioulo, ele tinha aproximadamente 5 ou 6 anos e eu comprei ele porque eu precisava comprar um cavalo pra eu começar a laçar, porque eu não conhecia ninguém no rodeio, eu não sabia nada sobre laço. Então, pra eu iniciar nesse mundo que eu quis muito, assim, desde que eu conheci de primeira, assim, eu precisava ter um cavalo pra eu laçar, né? Porque eu não conhecia ninguém, não tinha amigos que pudessem me emprestar e tal. Então, eu comprei este cavalo no início de 2010. Foi um cavalo com investimento baixo, não foi caro, não. Então, ele foi por indicação de onde eu conheci o laço, né? No local onde eu conheci o laço, me indicaram esse cavalo, eu experimentei, gostei. Só que eu gostei sem saber o que eu deveria gostar, né? Porque eu não sabia como que tinha que ser um cavalo de laço. Mas tudo bem, eu comprei ele e em menos de um mês nós já tínhamos laçado nosso primeiro rodeio. Acho que eu lacei uns 4 rodeios nele. Acho que foi uma coisa assim. Então eu fiquei com esse cavalo uns 3 meses. Final de março eu vendi ele. Eu lembro que foi depois do rodeio de Porto Alegre, que geralmente acontece no último final de semana de março. Eu vendi esse cavalo para uma menina que fazia cavalgada. Me indicaram uma égua, nesse mesmo local que eu tinha o meu cavalo, né? Falaram assim, tem uma égua aqui pra vender e tal. É uma égua bonita, só que é uma égua sem papel. Uma égua sem papel, que a gente fala um cavalo sem papel, é um cavalo que não é registrado de raça, né? Não é registrado em nenhuma associação de criadores, ele não tem uma raça específica, né? Ele pode ser cruzamento ou simplesmente um cavalo que não foi registrado, então ele não tem papel, não tem documento. Mas tudo bem, eu precisava era laçar, né? Eu não precisava ter cavalo de papel e tal, por mais que eu quisesse, né? Mas no momento aquela égua apareceu, eu experimentei ela na vaca mecânica e eu gostei dela. Ela era uma égua baia ruana, assim, tostada ruana na verdade, porque ela é escura, assim, pelo escuro e a crina bem clarinha. Eu botei o nome dela de Fronteira. Só que eu fiquei bem pouco tempo com essa égua, eu fiquei com ela um mês, eu acho que eu nem cheguei a ficar 2 meses com ela. Porque eu comprei ela finalzinho de março, início de abril, e em maio eu conheci um cavalo, que eu me apaixonei. Eu queria muito um cavalo crioulo, com papel, e apareceu um cavalo preto, coisa mais linda, linda, linda. Assim, eu me apaixonei por ele. Ele era muito bonito mesmo. E o nome dele era Devaneio do Cerro Frio. Um cavalo crioulo, confirmado, com papel, tudo que eu queria para aquele momento. Que eu tava entrando no mundo do laço e eu queria um cavalo crioulo com papel, né? Só que ele era um cavalo cunhudo. Gente, eu não tenho nada contra o cavalo cunhudo, mas eu não quero ter um cavalo cunhudo. Hoje não, na época eu queria muito. Porque é um cavalo que te dá mais trabalho, tu tem que ter muito mais atenção quando tu vai para um rodeio com um cavalo cunhudo, né, um cavalo inteiro. Então não era o cavalo que eu deveria ter na época, porque eu tava iniciando no laço. Mas eu quis muito aquele cavalo e eu fui lá e Vem, cavalo. comprei o cavalo, né? Devaneio do Cerro Frio. Nessa época, já estavam 6 meses laçando, assim, e comecei a laçar com ele. Só que ele era um cavalo um pouco bravo, assim. Também não me dava condições de laço. Não tinha como eu aprender a laçar com ele. Nessa época, eu troquei de hotelaria. Eu fui lá pra Águas Claras, que é um distrito aqui de Viamão, próximo a Porto Alegre. E fiquei com o cavalo lá. Nisso, enquanto o meu cavalo tava lá, eu ia aos finais de semana visitar ele, eu conheci uma outra égua. Eu não tava conseguindo laçar bem no meu cavalo. Então, o dono da hotelaria falou pra mim assim, E laça nessa eguinha aqui, experimenta ela, vê o que tu acha. e eu comecei a laçar nela, mas ela não era minha, ela era de um cliente lá da hotelaria e eu comecei a laçar nela, toda vez que eu ia lá treinar, eu treinava nela e tal. E aí o dono da égua ia vender. Só que a princípio eu não ia comprar, né, porque eu já tinha o meu cavalo. Então um dia eu cheguei na hotelaria e tinha umas pessoas experimentando a égua. Aquilo me partiu o coração, eu disse, não, vão comprar minha égua. Que não era minha. Eu
disse, não vão comprar minha égua. Liguei pro dono da égua. E aí ele me vendeu, cara. Eu nunca vou esquecer, ele me vendeu em Promissórias. O nome dela era Mulata da Boa Ventura. Ali, gente, foi onde começou, de fato, a minha história se concretizar no laço, sabe? Foi onde eu comecei a evoluir. Foi a primeira vez que eu tive um cavalo que não me atrapalhava, um cavalo que me ajudava. Só que nisso eu ainda tinha o cavalo preto, né? O devaneio ainda era meu. Então eu resolvi vendê-lo, né? O devaneio estava em uma hotelaria para ser vendido. E me falaram que o dono dessa hotelaria tinha uma égua para vender. E falaram, Olha, eu acho que essa égua te serve. disse, tranquilo, vou lá olhar. Cheguei lá na hotelaria, olhei e disse, ai, que bicho feio. Fui lá, montei a égua, lacei, atirei 5 armadas e peguei 5 armadas. Nunca eu havia pego tantas armadas na minha vida. Lembra que eu ainda estava começando a laçar, negociei lá com o dono da égua, ele ficou com o meu cavalo preto, eu fiquei com a égua, aí eu tinha a Tchu e a mulata. Sim, essa égua tordilha, pequena, magrinha, com cabeça de árabe, que eu achei muito feia, viria a ser a égua da minha vida. E aí começou a nossa história. A nossa história que durou 9 anos em cancha, que ela foi a égua da minha vida. Mas isso é uma história para o próximo vídeo. Que eu vou fazer um vídeo só das minhas histórias com a Tchu, porque ela merece muito, a gente tem muita história. Então, o que achou dessas histórias? Foram 5 cavalos. Buenazo, Fronteira, Devaneio, depois veio a Mulata e a Tchu. 5 cavalos em menos de 2 anos. Foi bastante, né? Mas é isso, a gente vai procurando acertar, a gente vai trocando um, trocando outro, porque a gente tem que ter um objetivo, né? O meu objetivo era conseguir laçar, o meu objetivo era melhorar, conseguir laçar bem. Então eu fui trocando de cavalos até chegar em animais, né? Que tanto a Mulata quanto a Tchu eram maravilhosas e me deram muita condição, me ensinaram muito. E foram éguas maravilhosas pra mim. Hoje a Tchu tá aposentada, mas a Mulata tá nos campos do céu. Mas foram éguas assim que marcaram minha vida, mudaram a minha história a partir dali, né? Teve bastante dificuldade no início, mas depois melhorou bastante com a ajuda delas. Então conta pra mim o que vocês acharam dessas histórias, põe aqui nos comentários. Já deixa o like, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho, que tem muita história vindo por aí, toda quinta-feira um vídeo novo. Beijão, obrigada pra quem ficou até o final. Tchau, tchau!